Neste vídeo, vamos entender um dos episódios mais impactantes recentes do ecossistema DeFi, um incidente envolvendo o RSETH que desencadeou um choque estimado em cerca de 300 milhões de dólares. Mais do que um simples ataque isolado, esse caso revelou como vulnerabilidades em estruturas cross-chain podem gerar efeitos em cascata sobre protocolos amplamente utilizados pelo mercado. Ao longo desta análise, vamos observar a origem do problema, o mecanismo utilizado pelo invasor, os impactos sobre a Aave e outros ecossistemas, a contração de liquidez provocada pelo evento e, por fim, os principais pontos que investidores e participantes do setor devem monitorar nas próximas etapas. O mais importante desde já é compreender que este episódio não representa necessariamente uma falha estrutural do DeFi como conceito, mas sim um teste de estresse severo sobre a forma como riscos periféricos podem contaminar infraestruturas centrais. O incidente teve início em 18 de abril, quando uma falha associada à infraestrutura cross-chain da Layer Zero, em conexão com o ecossistema da Kelp, permitiu a criação indevida de aproximadamente 116 mil tokens RSETH. Em valores de mercado daquele momento, isso representava algo próximo de 292 milhões de dólares. Esse montante não ficou restrito a uma única rede. Como o RSETH já possuía circulação e integração em diversas blockchains, o efeito rapidamente se espalhou pelo ecossistema. Outro dado relevante é que o volume criado de forma indevida correspondia a cerca de 18% da oferta circulante do token. Isso significa que não se tratava de uma pequena distorção pontual, mas de uma injeção artificial grande o suficiente para contaminar protocolos que aceitavam esse ativo como garantia. Esse é o ponto de partida da crise. Um ativo comprometido, ainda reconhecido por alguns protocolos como colateral válido, passou a sustentar operações que, na prática, eram baseadas em um valor sem lastro real. Primeiro houve a vulnerabilidade. A falha ocorreu na ponte cross-chain, ou seja, em uma camada de comunicação entre redes. Esse tipo de infraestrutura é especialmente sensível porque funciona como elo de confiança entre ambientes diferentes. Em seguida veio a exploração. A partir dessa brecha, o invasor conseguiu gerar de forma artificial cerca de 116 mil RSETH sem o respectivo lastro legítimo depositado. Em outras palavras, foi criada uma oferta fantasma. O terceiro passo foi tático e muito importante. Em vez de vender imediatamente esses tokens no mercado aberto, o que causaria forte pressão de preço e poderia dificultar a operação, os ativos foram mantidos para uso estratégico posterior. Essa decisão evitou, num primeiro momento, um colapso instantâneo de preço por slippage e permitiu que o agressor utilizasse o token falsificado em protocolos de empréstimo, explorando o sistema de forma mais eficiente. Portanto, o ataque não foi apenas técnico, ele foi também operacionalmente sofisticado. O invasor explorou não só uma falha de infraestrutura, mas também a lógica de aceitação de colaterais dentro do ecossistema DeFi. Aqui vemos o coração do problema. O atacante pega os RSETH criados indevidamente e os deposita como colateral, ou seja, como garantia em um protocolo como a Aave. Do ponto de vista automatizado do sistema, aquele ativo ainda era reconhecido como válido. No passo seguinte, o protocolo aceita essa garantia porque sua lógica operacional continua funcionando conforme foi programada. Ele avalia o colateral segundo os parâmetros disponíveis e libera capacidade de empréstimo. Com isso, o invasor consegue tomar emprestados ativos genuínos e líquidos, como Ether e stablecoins. E é justamente nesse momento que o dano real se materializa. Perceba a diferença essencial. O problema não é o roubo direto dos contratos da Aave, mas a conversão de um colateral falsificado em empréstimos de ativos reais. O protocolo herda então um passivo tóxico, conhecido como bad debt, ou débito ruim. Em termos simples, entrou uma garantia sem valor econômico confiável, e saíram ativos de valor real. Esse descompasso é o que gera prejuízo ao ecossistema. Este slide faz uma distinção fundamental para interpretar corretamente o evento. Do lado do que falhou, estão os elementos periféricos de infraestrutura. A bridge entre Kelp e Layer Zero foi o ponto onde a integridade do processo foi comprometida. Além disso, o próprio RSETH teve sua oferta artificialmente contaminada, tornando-se o veículo do problema. Já do lado do que funcionou, observa-se a resiliência estrutural dos protocolos base. Os smart contracts da Aave, segundo a análise apresentada, não foram diretamente invadidos. Eles operaram exatamente conforme a lógica para a qual foram desenhados.
Também as redes base, como Ethereum e Bitcoin, permaneceram íntegras, sem interrupção de funcionamento. O mesmo vale para stablecoins e contratos principais de emissão, que continuaram operando normalmente. O insight central é muito importante. A máquina DeFi em si não foi destruída. O problema foi a entrada de um combustível falsificado em uma engrenagem que estruturalmente seguiu funcionando. Essa distinção evita interpretações equivocadas. Não foi uma quebra completa da arquitetura central do DeFi, foi uma contaminação por um ativo comprometido. Uma vez que o mercado identificou o uso de garantias comprometidas, iniciou-se o efeito de contágio. O gatilho foi a descoberta de que um ativo problemático havia sido aceito dentro de um protocolo central. A reação, previsivelmente, foi a retirada massiva de recursos por parte dos usuários, num movimento preventivo de autoproteção. Esse comportamento provocou uma contração significativa do TVL, o valor total bloqueado, que caiu de uma faixa próxima de 25 a 26 bilhões de dólares para cerca de 17 a 18 bilhões. Mas o impacto não se resumiu a números agregados. Houve um sintoma físico dentro do protocolo. A alta utilização da liquidez disponível, especialmente em determinados mercados, gerou restrições operacionais. Em consequência, ativos legítimos depositados por usuários comuns ficaram temporariamente congelados, e saques foram dificultados. Esse é um dos aspectos mais sensíveis do caso. Mesmo quem não estava exposto diretamente ao RSETH, passou a sentir os efeitos da crise de confiança, porque a liquidez global do protocolo foi pressionada. Ou seja, o contágio não ocorreu apenas via preço, ele ocorreu também via liquidez e comportamento coletivo. Este slide ajuda a colocar o evento em perspectiva. Embora o número absoluto do ataque seja muito elevado, cerca de 292 milhões de dólares, quando comparado ao capital total bloqueado no protocolo antes do choque, ele representa algo em torno de 1%. Isso não significa que o problema seja pequeno. Ele é grave principalmente por seu potencial de gerar pânico, retirada em massa e distorções temporárias na liquidez. Mas essa proporção sugere que não se está, necessariamente, diante de uma insolvência sistêmica imediata de todo o protocolo. Em outras palavras, o dano econômico máximo do exploit, apesar de expressivo, é relativamente pequeno em relação ao tamanho global da ave naquele momento. A mensagem aqui é de nuance. O risco é relevante e exige resposta rápida, mas o mercado precisa diferenciar entre um evento severo de estresse e um colapso estrutural inevitável. Muitas vezes, em crises assim, o maior prejuízo adicional não vem apenas do ataque original, mas da reação de pânico coletivo que amplifica seus efeitos. O impacto imediato no mercado apareceu com força nos preços e no sentimento. O token da AVE sofreu pressão de venda não porque o protocolo tenha sido hackeado diretamente, mas porque parte do mercado reagiu com receio de insolvência ou de deterioração operacional mais ampla. O token da Layer Zero, por sua vez, ficou mais diretamente associado à infraestrutura onde a falha técnica teria ocorrido, e por isso também foi pressionado. Já o ecossistema de restaking enfrentou um tipo adicional de contaminação. Mesmo projetos que não estavam no centro do incidente passaram a ser afetados pela deterioração do sentimento. Em momentos assim, o mercado costuma punir não só o ativo envolvido, mas também todos os setores correlacionados. Isso mostra como, em DeFi, o dano reputacional e psicológico pode se espalhar tão rapidamente quanto o dano técnico. Quando a confiança é abalada, o mercado tende a simplificar o risco, agrupando diferentes protocolos sob a mesma percepção de ameaça. Esse movimento amplia a volatilidade, reduz liquidez e aprofunda o efeito de contágio. Diante do incidente, as respostas se organizam em 3 frentes principais. A primeira é a frente técnica. Kelp, Layer Zero e firmas de auditoria trabalham para identificar com precisão a origem da falha, corrigir a ponte afetada e produzir um diagnóstico completo do ocorrido. Essa etapa é crucial para restaurar a confiança e impedir reincidência. A segunda é a contenção dentro do DeFi. Aqui entra a atuação dos protocolos como a AVE, monitorando utilização, ajustando parâmetros e, quando necessário, adotando mecanismos de congelamento preventivo para impedir que a deterioração avance ainda mais. A terceira é a frente financeira. Nela, avalia-se o uso de reservas de protocolo, estruturas de compensação e mecanismos extraordinários de recuperação, incluindo eventuais iniciativas de bounty, rastreio on-chain e negociação para repatriação parcial de fundos. O objetivo conjunto dessas 3 frentes é estabilizar o sistema, limitar perdas adicionais e criar condições para uma retomada gradual da normalidade operacional.
Em eventos como esse, a recuperação depende não apenas de correção técnica, mas também de credibilidade na governança e capacidade real de absorção do choque. Para quem acompanha o caso como investidor, analista ou participante do ecossistema, há 4 pontos centrais a monitorar no curto prazo. Primeiro, a resolução técnica. O mercado vai observar a publicação do post-mortem, a explicação definitiva da falha e a confirmação de que a bridge afetada foi corrigida de forma segura. Segundo, o descongelamento do ambiente DeFi. A reabertura gradual e normalizada de saques, liberação de garantias represadas e retomada do fluxo de operações será um dos sinais mais importantes de estabilização. Terceiro, o retorno da liquidez refletido no TVL. Não basta que o sistema volte a operar tecnicamente. É preciso verificar se o capital retorna e em que velocidade isso acontece. A recuperação do TVL será um indicador prático de reconstrução da confiança. E quarto, a rastreabilidade on-chain. O acompanhamento da movimentação dos fundos, de eventuais tentativas de lavagem e de possíveis processos de recuperação parcial é um elemento crítico para medir o avanço das respostas. Esses 4 vetores, correção técnica, normalização operacional, retorno da liquidez e rastreio dos fundos, formarão o principal radar para avaliar se o evento ficará restrito a um choque pontual ou se deixará sequelas mais duradouras. Como conclusão, este caso pode ser resumido como um efeito dominó gerado por colaterais envenenados, e não por uma corrupção estrutural da arquitetura central do DeFi. O incidente expôs fragilidades importantes na segregação de risco envolvendo tokens cross-chain, mostrando que uma falha em infraestrutura periférica pode contaminar protocolos centrais por meio da aceitação de garantias comprometidas. Ao mesmo tempo, o episódio também demonstrou capacidade de autoproteção do sistema sob estresse extremo. Ethereum, contratos principais e a base estrutural dos protocolos permaneceram operacionais. O sistema foi pressionado, mas não colapsou. A principal lição é clara: no universo DeFi não basta avaliar apenas o protocolo principal. É necessário compreender também a qualidade dos ativos aceitos como colateral, a robustez das bridges utilizadas e o risco de integração entre múltiplas camadas. No fim, este não foi apenas um incidente técnico. Foi uma demonstração prática de como o risco de infraestrutura, liquidez e confiança de mercado estão profundamente conectados. E é justamente essa interdependência que fará deste caso uma referência importante para a evolução das práticas de segurança, governança e gestão de risco no DeFi daqui para frente. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, clique no joinha, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal.